Bom dia, meus amigos que nos ouvem e nos assistem. Mais uma semana no Congresso Nacional. Hoje, dia 8 de outubro de 2021. Daiane, traga as informações aí das duas casas lá. Primeiro da Câmara e depois do Senado, para a gente acompanhar o que está acontecendo dentro do Congresso Nacional, por favor. Presidente, vamos começar pela Câmara dos Deputados. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira a medida provisória 1057 de 2021, que reedita o programa de crédito pelo qual os bancos fazem empréstimos sob seu risco em troca de créditos presumidos a serem usados para diminuir tributos. O texto seguirá agora para o Senado. Foi aprovado o parecer do relator, deputado Hugo Mota, do Republicanos Paraíba, que fez alterações na versão do Executivo. Ele disse o seguinte: o programa deve gerar até 48 bilhões de reais em crédito. Não há dúvida de que será importante passo na retomada da economia. Houve acordo entre todas as bancadas partidárias. Conforme a MP, o Programa de Estímulo ao Crédito, o PEC, será direcionado a microempreendedores individuais, MEI, a micro e pequenas empresas e a produtores rurais com faturamento até 4,8 milhões de reais. A iniciativa aprovada pelos deputados é semelhante ao programa criado pela MP 992 de 2020, que não chegou a virar lei e tentava estimular empréstimos para empresas com até 300 milhões de reais de receita bruta. Dessa vez, a PEC pretende estimular os bancos a emprestarem até 31 de dezembro de 2021 para micro e pequenos empresários. O faturamento será medido pelas informações repassadas à Receita Federal referentes ao ano calendário de 2020. O Conselho Monetário Nacional, CMN, regulamentou o tema, determinando o prazo mínimo de pagamento da dívida em 24 meses, proibindo o enquadramento no PEC de operações contratadas no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, e do Programa de Garantia aos Setores Críticos, o PGSC. A MP especifica ainda que os empréstimos feitos pelos bancos não contarão com qualquer garantia da União ou entidade pública, deverão ser feitas com recursos captados pelos próprios bancos e não poderão receber recursos públicos, ainda que sob a forma de equalização da taxa de juros, que é o pagamento da diferença entre os juros de mercado e os juros pagos pelo tomador. Como incentivo para o empréstimo, as instituições participantes do programa, exceto cooperativas de crédito e administradoras de consórcio, poderão gerar crédito presumido até 31 de dezembro de 2026. Esse crédito será equivalente ao menor de dois valores: o saldo contábil dos empréstimos feitos por meio da MP 992 de 2020 ou o saldo de créditos por diferenças temporárias apurados com as regras da MP 1057 de 2021. As diferenças temporárias são geradas em razão de as empresas reconhecerem contabilmente perdas ou despesas antes de poderem descontá-las segundo as regras fiscais, procedimento que diminui a base de cálculo dos tributos a pagar, no caso, imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Presidente, comente um pouco para nós sobre esse projeto, o programa de crédito para empreendedores. A gente tem que lembrar que historicamente
a grande dificuldade do pequeno empresário, né, do microempreendedor, da empresa de pequeno porte, ou enfim, né, é justamente conseguir crédito nos bancos, né? Porque a regra, inclusive, da CVM, para isso, era bastante rígida. E muitas vezes esse empresário, esse empreendedor, ele não tem condição de cumprir todo aquele regramento. Então, eu fico meio preocupado, porque tudo bem que aqui você vai dar ao banco, né? E aqui está claro, a União não vai participar como fundo garantidor de nada, quer dizer, o que é ruim, não é bom, é ruim, como é o caso dos outros projetos, né? Então, isso aqui complica ainda mais a situação, ao meu ver, do empreendedor nessa condição, né? De microempreendedor ou de pequeno porte, né? Não é tão simples assim. Mesmo que você dê esse crédito à instituição financeira, quer dizer, isso é uma garantia? Não sei se é uma garantia. Então, eu acho difícil, mas, né, é mais um critério, né, de tentar repassar créditos às pequenas empresas e ao microempreendedor. Porque, geralmente, como o risco é maior, é uma regra de mercado, né? O banco vai cobrar uma taxa maior. Não é tão simples assim. Quer dizer, não sei como é que vão chegar, qual é a mágica dessa conta. Não acredito que isso vai ser uma situação fácil de se conseguir esses créditos em banco. E ver qual banco que vai entrar, né? Enfim, usando essa lei aqui, essa medida provisória, a 1057. Vamos ver. Vamos aguardar para ver. É isso. Já no âmbito do Senado Federal, o senador Roberto Rocha, do PSDB Maranhão, apresentou nesta terça-feira relatório à proposta de emenda à Constituição do Senado que trata da reforma tributária, a PEC 110 de 2019. A apresentação foi feita no gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e teve participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, do secretário da Receita Federal, José Barroso Tortes Neto, e do presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados do Distrito Federal, CONCEFAS. Roberto Rocha explicou que seu relatório prevê a unificação da base tributária do consumo com criação de um imposto sobre valor agregado, o IVA dual, ou seja, um IVA para a União, unificação de IPI, PIS e COFINS, chamado de Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, e um IVA para estados e municípios, unificação de ICMS e ISS, o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Segundo o senador, o mesmo sistema é adotado no Canadá e na Índia e vai aumentar a base de contribuintes e diminuir a carga tributária ao longo do tempo. O presidente do Senado afirmou que o sistema tributário brasileiro não é bom, que estados, Distrito Federal e a maior parte dos municípios apoiam o relatório de Roberto Rocha. Para Pacheco, o país precisa de um remodelamento tributário. De acordo com Pacheco, o Senado tem como prioridades, além da reforma tributária, a redução do preço dos combustíveis, a geração de empregos, o enfrentamento das crises energética e hídrica, o avanço da imunização anti-Covid, a retomada do crescimento econômico, o controle da inflação e a solução para os precatórios, além de um novo e mais robusto Bolsa Família. Roberto Rocha acrescentou que haverá a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, FDR, a ser financiado exclusivamente com recursos do IBS. Além disso, lei complementar terá que regulamentar a devolução do IBS para famílias de baixa renda. Ele disse o seguinte: o sistema tributário brasileiro é caótico, ineficiente e gerador de iniquidades. É necessário, portanto, transitarmos para um modelo mais simples, com poucas alíquotas, poucas distorções, que reduz o custo de compliance e o litígio.
Bem, presidente, qual a sua visão em relação a esse relatório apresentado pelo senador Roberto Rocha? De tensão. Tensão porque a gente conhece a PEC já de longa data, né? A gente vê que não tem no projeto, né? Porque ficou tudo para ser regulamentado através de lei complementar, né? Então, é complicado, a gente não sabe qual é a carga tributária que vai estar se agregando a isso. Apenas, a gente sabe, apenas de um dos IVAs, né? Federal, porque a intenção aqui é aprovar a PL 3887 lá na Câmara e trazer para cá e incorporar na 110 aqui. Ou seja, o CBS que está lá na Câmara, de 12%, ou seja, trazendo sim aumento de carga tributária, vai ser incorporado aqui. Né? A gente pode nunca esquecer quem está no regime hoje cumulativo, né? Que paga 3,65, ou algumas situações em que, mesmo estando no regime não cumulativo, paga-se 3,65, né? Na área educacional, em diversas áreas ainda, vão ter que pagar 12, né? Então, muda muito esse critério, trazendo aí um aumento significativo somente na tributação federal. Nos estados, não se sabe, né? Como é que vai ser? Vai somar o quê? O ICMS? Que ICMS? Interestadual? Com o ISS? Enfim, não se sabe o que vai fazer, né? Esse fundo de compensação é um fato, né? Na verdade, é um fundo de compensação que vai durar, segundo o projeto, 50 anos. 50 anos, Ana. Vocês estão ouvindo certo, quem está do outro lado da linha e está nos assistindo. É um absurdo você pensar num fundo de compensação de 50 anos. Por que 50 anos? Né? Quer dizer, é uma vida toda. Né? O gente nasce hoje, quando tiver 50 anos de idade, ele ainda vai estar escutando e falando sobre isso. Mas é só uma coisa maluca. Né? E dizer que isso aqui é simplificar, não está simplificando absolutamente nada. Né? Não está simplificando absolutamente nada. É muito complicado isso, muito complexo. Outra coisa, a convivência, que não está escrito aqui, né, e está no projeto, a convivência do contribuinte por 5 anos com os dois sistemas tributários, o atual e o novo. Quer dizer, vai ser fácil fazer isso? Não, não vai ser fácil. Vai ser fácil, vai ser custoso, complicado, um momento de dificuldade que passa o país, né? Com um momento de inflação aumentando. Quer dizer, é temeroso, na minha opinião, passar do jeito que está o projeto. Eu acho que ele não é simplificador, não acho que é o modelo ideal para o Brasil. Eu acho que, sim, se pegarmos o modelo que existe hoje aqui, ele é caótico? É caótico. Tem guerra fiscal? Tem. Tem guerra fiscal entre os estados? Tem. Mas a gente sabe como acabar com tudo isso. São tributos que já existem, que a gente conhece há muitos anos e que não é de difícil mudança para que isso melhore, se amenize. Você entendeu? Criando uma legislação nacional, tanto de ICMS como de ISS, por exemplo, né? Ou seja, padronizando essas legislações em todos os estados brasileiros, continuam com as autonomias dos estados, né? Na sua cobrança, mas uma legislação única, para que todo mundo tenha a mesma interpretação, por exemplo, né? E você realmente faça um nível de alíquotas mais um número menor de alíquotas, para que se possa ter um trabalho melhor entre os estados, né? Esse negócio de cobrar ou na origem ou no destino, fazer um equilíbrio aí, porque já existe isso hoje, mas fazer uma coisa muito mais adequada, acabar com a instituição tributária, por exemplo, o diferencial da alíquota, enfim, melhorar a legislação que está aí. Quer dizer, tudo isso daí ficaria, ao meu ver, muito mais fácil de se enxergar, né, para quem está trabalhando hoje. Não teria fundo de compensação, não teria mudança de sistema tributário, teria, sim, uma simplificação, uma adequação melhor a esses tributos. Então, essa é a minha visão, acho que a gente precisa pensar, né? Eu estou percebendo que existe uma pressão muito forte agora, o governo, que até então não estava apoiando essa PEC, nem essa nem a outra, a 45, que estava na Câmara, nunca se manifestou em apoio às duas PECs, agora está apoiando, né? Apoiando, então, porque eles querem passar o quanto antes, e é complicado, ao meu ver, é difícil, a gente precisa ter muito critério de análise, de estudo, com especialistas tributários, para ver, de fato, o impacto de tudo isso, porque não tem uma apresentação numérica de como vai acontecer isso. Está muito no discurso, né, na regressividade, e não sei o quê, na injustiça. Será que aqui não vai ter regressividade e injustiça?
Não sabemos, né? Sabemos que é uma temeridade a gente aprovar do jeito que está a proposta, ser uma análise realmente mais profunda da própria sociedade. Assim que eu enxergo. Certo, presidente. Ainda no Senado, foi aprovado nesta quarta-feira o projeto de lei complementar 5 de 2021, que prorroga até 2032 incentivos fiscais concedidos pelos estados e pelo Distrito Federal para empresas no âmbito da guerra fiscal entre essas unidades federativas, resolvida pela Lei Complementar 160 de 2017. Aprovado com 67 votos favoráveis, 3 votos contrários e uma abstenção, a matéria será encaminhada à sanção presidencial. O setor de comércio atacadista e empresas que desenvolvem atividades portuárias e aeroportuárias em operações interestaduais com produtos agropecuários estão entre os beneficiados pela proposta. A guerra fiscal é resultado da concessão unilateral de isenções e benefícios fiscais do ICMS por parte de estados que buscam atrair investimentos para seus territórios. Relatado pela senadora Rose de Freitas, do MDB Espírito Santo, o projeto altera a Lei Complementar 160 de 2017 para permitir a prorrogação por até 15 anos das isenções dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS, destinados à manutenção ou ao incremento das atividades comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da mercadoria, as prestações interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura, e à manutenção ou ao incremento das atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional, incluída a operação subsequente à da importação, praticada pelo contribuinte importador. O projeto contempla atividades agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, e há um investimento em infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano, templos de qualquer culto e entidades beneficentes de assistência social, atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional, incluída a operação subsequente da importação, praticada pelo contribuinte importador, atividades comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da mercadoria, e operações e prestações interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura. Bem, presidente, comente para nós sobre esse projeto que prorroga os incentivos fiscais vinculados ao ICMS. Bom, você vê a incoerência, né? Estão aprovando a PEC 110, que acaba com o ICMS, e estão aprovando, né, a manutenção dos incentivos fiscais até 2032, estamos em 2020, 2021, né? São mais 11 anos, quer dizer. Percebe? Quer dizer, uma coisa meio incoerente. Vai acabar o ICMS? Vai prorrogar? Quer dizer, uma coisa meio esquisita, né? E outro detalhe, né? Eu não sei, eu sou meio contra isso aqui. Eu acho que aí o ideal, volto a falar, é se reestudar, né, a possibilidade de uma legislação nacional do ICMS, né? De fazer um acerto diferente, quer dizer, vamos arrumar o que está de errado, o que está ruim na própria lei dos estados, tá certo? Então, acho que é isso que é o que falta, né? E melhorar. É evidente que a gente precisa incentivar algumas regiões do país, concordo, né? Tem que incentivar, né? Por exemplo, a Zona Franca de Manaus, acho que tem que incentivar aquela região, não tenha dúvida, né? Está isolada lá, né? Uma região isolada do resto do país, está distante, né?
e tudo é mais difícil lá. Então, faz todo sentido, por exemplo, né? E assim vai, quer dizer, na verdade, mas tudo isso com critério, percebe? Critério mais racional, mais lógico, de simplificação da própria legislação, e não você esticar o que está aí, né? O que vem dando errado, incentivando até, de certa maneira, aí essa guerra fiscal, porque você vai ajudar um Estado, ou quem está em determinado Estado, em detrimento de quem está em outro Estado. Quer dizer, uma coisa complexa, né? A gente precisa pensar com critério, na minha opinião, né? Acho que é isso que foi bom você ter trazido, quer dizer, você veja bem, eles aprovaram, foi apresentado na terça, dia 5, o relatório, né, da reforma tributária nessa questão dos tributos indiretos, a PEC 110, e no dia seguinte foi aprovado a prorrogação dos incentivos fiscais existentes aí sobre o ICMS. Quer dizer, ao meu ver, uma coisa incoerente. Coerente porque se pretende aprovar a PEC que acaba com o ICMS, né? E aqui, na minha opinião, é muito mais assertivo se pensar, na verdade, numa atualização da própria legislação e criar uma legislação única, nacional, que vai atender todos os estados brasileiros. Aí sim, a gente consegue trazer mais coerência, uniformidade a todos os estados brasileiros e o Distrito Federal, na minha opinião. Bem, presidente, muito obrigada por mais uma semana trazer opiniões, comentários, análises sobre os principais acontecimentos lá do Congresso Nacional. E próxima semana estaremos de volta no mesmo horário, no mesmo canal. Até mais, pessoal. Obrigado, meus amigos. Mais uma semana se passou, já estamos chegando aí na reta final do ano, né? Vamos ver o que vai ser aprovado naquelas casas, né? Torcendo para que seja uma melhor para o país sempre. Essa é a nossa visão, né? Que a gente faça as aprovações legais ali, de leis, legislações, que atendam melhor os anseios da sociedade. Então é isso, um forte abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.